Bora lá, pessoal. E aí, como vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos hoje para mais um assunto. Hoje a gente vai tratar de sintaxe de colocação. Essa sintaxe de colocação, ela faz referência à colocação dos pronomes, certo? E aí, a gente vai analisar aqui aos poucos. Primeira coisa, a gente precisa relembrar, né, os pronomes. A gente tem os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Dentro dos pronomes pessoais do caso oblíquo, a gente vai ter uma diferença entre os pronomes pessoais oblíquos átonos e os oblíquos tônicos, beleza? Então aqui, do caso reto, a gente tem aqui essa sequência, né, bem conhecida, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. E a gente vai ter o referente oblíquo. Então, quando a gente vai ter esse referente do pronome eu, a gente vai ter o mi, o comigo, o tu, de ti, contigo, e assim por diante. Vocês estão vendo aqui. Qualquer coisa vocês podem pausar e colocar, transcrever essa tabela de acordo com o tempo aí que vocês têm disponível. E aí a gente vai falar mais especificamente dos pronomes oblíquos átonos. Os pronomes oblíquos átonos. A gente tem aqui, vou colocar aqui minha caneta, pronomes o, a, os e as. A gente vai entender essas variações aqui de acordo com a terminação do verbo, beleza? Então, a gente vai ter Lolá, los e las. Já adianto a vocês que essa terminação aqui, ela vai ser uma terminação enclítica, em que o pronome ele vai para depois do verbo, no final. E a gente também pode ter o no, nas, nos e nas, de acordo com também a terminação do verbo. Esses pronomes aqui, eles habitualmente fazem papel de objeto direto. Não estou falando que ele sempre vai ser objeto direto, mas habitualmente objeto direto. Esses dois pronomes aqui, habitualmente, frequentemente, eles vão fazer papel de objeto indireto. Essa sequência aqui de baixo, eles podem ser objeto direto ou objeto indireto, habitualmente. Beleza. A gente vai agora entender as regras. Primeiro, de como transformar esse OA, os e as, em lolá, los e las, noná, nos e nas. Os pronomes oblíquos átonos, né? OA, os e as, OA, os e as, possuem algumas particularidades. Observe, quando esses pronomes vierem antepostos ao verbo, eles vão continuar com a sua forma comum. Então, olha só, quem a elogiou pelo bom trabalho. Quando vocês observam isso aqui, muito cuidado para não achar que esse aqui é um artigo, beleza? Vá, entenda a sentença, entenda. Olha só, quem elogiou alguém pelo bom trabalho. E aí, vamos voltar aqui. Quando vocês têm ele ou ela, né, de complemento, olha só o referente. O referente pode ser o quê? Tanto o quanto a. Quando vocês têm aqui o eles, ou elas também, vai ter o quê? Os e as. Se vocês entenderem a dinâmica da frase, ó, quem elogiou alguém pelo bom trabalho? Quem elogiou de forma. Essa construção que eu vou falar aqui agora, ela não é adotada pela gramática normativa, certo? Mas só para que vocês entendam. Eu disse para vocês que o referente desse a é o pronome do caso reto, ela, né? Então, quem elogiou ela pelo bom trabalho? Somente por questões de didática. Essa sequência não pode ser escrita dessa forma, porque esse pronome aqui, ele precisa vir justamente em sua forma aqui, ó, pronome oblíquo átono, e não o pronome ali do caso reto, que seria o ela. Então, aqui, ó, quem a elogiou pelo bom trabalho, quem elogiou alguém pelo bom trabalho,
Nós não o vimos. Quem vê, não vê alguém? No cinema. Esse O aqui, ele já me indica qual o referente. Olha só. Nós não vimos ele. Só que essa construção, adiantando, ela não pode ser feita dessa forma. Nós não vimos alguém no cinema. Beleza. Olha só. Ele incentivou alguém muito. Certo? Então aqui a gente teria ele incentivou. Olha só esse referente. Esse referente aqui é plural. Elas. Beleza? Ele incentivou alguém muito. Observe uma coisa. Vocês já escutaram isso, ó? Vocês já escutaram. Eu vi ela. Eu vi ela na igreja, por exemplo. Essa construção aqui, além de gerar uma outra palavra, né? Essa sequência aqui, né? Esse som, ele vai se tornar uma outra palavra, né? Viela. Esse referente aqui, ó, não poderia estar. Por isso que eu falo que aqui vai ser para entender, mas seria uma construção inadequada. A mesma coisa é isso aqui, ó. Eu vi ela na igreja. Isso aqui está errado porque esse referente aqui, ele precisa estar em sua forma em forma de pronome oblíquo, beleza? E oblíquo átono. Então, esse ela, qual é o referente? A. Então, eu a vi na igreja. Ou eu vi a na igreja. Ali com o hífen. Beleza. Seguindo. Se esse pronome vem depois do verbo, mas esse verbo ele vem terminando com vogal, olha só, continua ainda a mesma coisa, tudo bem? Então, o médico acompanhou-a até o consultório. Por isso que, lá no exemplo anterior, essa construção aqui também poderia ser feita. Ó. Vi-a. Porque a gente não tem ali uma palavra atrativa e esse verbo termina em vogal. Criticou severamente. Olha só, criticou alguém severamente. Acompanhou alguém até o consultório. Lembrando, né? O A tem um referente o quê? Ela. O O, ele. Ali. Ouvi-os com bastante atenção, né? Aqui a gente teria um referente, eles. Aqui que agora as coisas começam a mudar. Quando esse verbo ele termina em ditongo nasal, olha só aqui, ó, o ão, o on, ou em M, terminado aí com som anasalado, né? O pronome assume a forma no, na, nos e nas. Por favor, acompanhem na até o consultório. Cuidado, hein? Se eu não falar acompanhem a até o consultório, que fica errado. Criticaram no. Então, esse o fica agora no. Severamente. Essas flores são minhas. Põe-nas. Põe, olha só essa terminação, nesse vaso, por favor. Então, esse referente, o a, os e as, ele vai se transformar em no, na, nos e nas. Beleza, tranquilidade. Muita atenção com a terminação do verbo. Lembrando, né? Se esse verbo for, se esse pronome ele for por alguma forma atraído para antes do verbo, ele fica em sua forma normal. Exemplo, não. Se eu tenho isso aqui, ó, já adiantando, isso aqui, essa palavra negativa é um fator atrativo de próclise. Então, esse pronome, eu já vou explicar próclise, né, que é o pronome que vem primeiro. Esse pronome ele deve estar antes do verbo. Então, não. Aí aqui a gente tem, ó, criticaram severamente. Severa. Senhoras e senhores, esse pronome não pode estar desse lado de cá. Desse lado aqui, ó. Porque essa palavrinha, ela tem o poder de pegar esse pronome que estaria aqui
e ela tem como se fosse um imã, que vai trazer esse pronome para perto da palavra atrativa antes do verbo. O que que acontece? Agora, essa forma aqui, ela vai voltar ao normal, né? Ao início, que seria o quê? O. Beleza? Então, não o criticaram severamente. Não o criticaram. Pelo amor de Deus, não no criticaram severamente. Não vão entender dessa forma, beleza? E aqui vocês têm o seguinte, ó. Essas flores são minhas. Põe nas. Olha só, esse nas, ele não vai ter um referente no plural e feminino? Vocês já vão perceber que esse nas, ele se refere a quem? A essas flores, elas. Beleza. A banca também pode pedir qual o termo que o pronome está fazendo referência, né? Esse pronome faz referência a que termo? Esse termo vocês vão pelo contexto. Tudo bem? Ótimo. Caso o verbo termine em RS ou Z, esse pronome que seria lula, seria o, a, os e as, ele vai se transformar em lula, luz e las. E aqui, ó, a capoeira é um esporte. Praticá-la faz bem à saúde. O verbo aqui não seria praticar alguma coisa, então a gente vai cortar o R e vai ficar praticar lá. O conteúdo pareceu complicado, mas explicamos. O que eu vou fazer? Vou cortar. Olha só, no praticar, eu corto R, mesma coisa aqui. Praticamos lá. Praticamos lo várias vezes, ou seja, o conteúdo pareceu complicado. Praticamos o conteúdo várias vezes. Colgate, referência aqui a Bruno, que ele tem um sorriso Colgate. Gastou 30 mil reais para isso. Colgate sempre ajuda com as tarefas domésticas. Falas com muito capricho. Ou seja, é como se a gente tivesse isso aqui, ó. Faz. Elas, pelo amor de Deus, isso aqui não existe, mas entenda. Faz elas com muito capricho. O que vai acontecer aqui? Primeiro, esse elas não pode. Então, o referente seria o quê? As. Só que o verbo, ele termina em Z. Então, a gente precisa cortar esse verbo e levar em consideração também a regra de acentuação gráfica, né? Porque na regra de acentuação gráfica, com os verbos formando aqui ínclise, a gente vai analisar a tonicidade, identificar essa tonicidade e aplicar a regra de acentuação gráfica. Vocês se lembram que os monossílabos, né, terminados em A, E, O, em... Desculpem. Os monossílabos terminados em A, E, O, eles vão sofrer aqui, ó, um acento, beleza? Então vocês têm aqui, ó, Fá, e esse elas, agora, ele vai se transformar em quê? Em las, beleza? Porque o verbo terminou em RS ou Z, nesse caso aqui, Z. Por isso, essa construção aqui, ó, falas com muito capricho. E aí, a gente, para fins de acentuação gráfica, a gente precisa desprezar isso aqui. A gente não pode considerar isso aqui como paroxítono. A gente vai considerar isso aqui o quê? Como um monossílabo, né? Monossílabo. A gente não vai considerar isso aqui como paroxítono, né? Porque a tendência é a gente analisar aqui com duas sílabas, né? E aí seria aqui uma paroxítono. Só que a paroxítono terminada em A, ela não é acentuada, né? Na regra geral. Terminações A e O de tom crescente aqui nos monossílabos, certo? Então a gente teria aqui, ó, falas, seria um monossílabo, um verbo monossílabo tônico, né? Terminado em A. E aí a gente desprezaria isso aqui para fins de classificação. Desprezaria o pronome para fins de classificação da tonicidade. E aí, por isso, esse acento aqui. Beleza. Ótimo. Seguindo. Vocês já devem ter escutado por aí uma seguinte construção. Mas aqui vamos analisar uma coisa aqui. Ó. Fiz o concurso
porque quis o cargo de policial. Atenção aqui, R, S ou Z. O que a gente faz? Corta. E o referente que seria, o referente aqui que seria o, a, os e as, ele vai se transformar em lo, lá, luz e las. Tudo bem. E aí a gente tem fiz ou concurso. Olha esse verbo terminou em que? Z. Então a gente cortaria isso aqui. E o que ficaria? Filo. Oh, que maravilha. Filo. E a gente seguiria aqui, né? Filo, porque quis o cargo de policial. E aí, a gente teria o quê? R, S ou Z a gente não corta? E o referente não fica lolá, luz e las? Então, filo, porque eu quero só passar isso aqui. Vocês já ouviram, né? É filo porque quilo, não é isso? Já escutaram? Filo porque quilo, né? Só que a gente tem um problema aqui. A gente tem um pequeno problema. Essa conjunção aqui, né, subordinativa adverbial causal, conjunções subordinativas, elas têm um papel, o poder, né? Na verdade, elas têm um poder atrativo. Então, para ser mais, para ficar gramaticalmente melhor construída essa frase, filo porque o quis, certo? Porque o quis. Tudo bem? A gente teria aqui, ó, filo porque quilo, porém, esse verbo, esse pronome aqui, com essa conjunção, a gente teria aqui uma atração. E esse pronome que a gente fez o lo porque ele termina em R, S ou Z, nesse caso aqui seria o S, ele deve voltar com sua forma normal, né? Que seria o O. E o quis, a gente cortou, ele também vai voltar ali a ter o S. Ah, já vi gramáticos defendendo a posição de que essa frase aqui estaria correta. Mas a maioria entende que esse porque deve atrair esse pronome aqui para antes do verbo. Beleza. E aí a gente já pode responder aqui a uma questão, só para a gente memorizar, revisar essas substituições, né? Olha só, apagou da memória as imagens. Apagou algo da memória. Esse lhes, senhoras e senhores, eu falei para vocês que habitualmente, ele é considerado um objeto indireto, né? Esse objeto indireto, na maioria dos casos, você pode interpretar esse lhes como a eles, a elas, a vocês, porque aqui a gente tem um plural, beleza? Apagou da memória as imagens. Apagou-lhes da memória. Eu não posso ter essa construção. Ah, só falar uma coisa importante aqui, ó. Quando se tratar de complemento indireto, esse lhe e lhes, com os verbos terminados em R, S ou Z, a gente não corta, beleza? Então aqui, ó, entregar-lhe, damos-lhes, beleza? Então, os verbos terminados em R, S e Z, quando o complemento for o lhe ou lhes, a gente não vai cortar esse R, S e Z. Tudo bem? Apagou da memória as imagens. Apagou-lhes da memória. Não pode ser, né? Apagou-lhes da memória. A gente teria aqui, ó, um termo indireto, só que esse referente aqui, ó, é um termo direto. Beleza. Então, a depender da construção ali, esse verbo termina em vogal, apagou-as da memória. Apunhalam o indivíduo. Apunhalam o indivíduo. Olha só que maravilha. Termina em ditongo nasal ou M. O que vai acontecer? A gente vai para o referente no nas, nos e nas. Beleza? Olha só, apunhalam o indivíduo e o
coletivo. Vocês entendem que aqui são duas coisas, beleza? Então, qual é o referente? Qual é o referente? Referente somando os dois. Eles, sim. E o referente de eles normalmente seria o quê? O os, beleza? E aí a gente tem o seguinte: apunhalam os, apunhalam os. A gente poderia ter ali um complemento, né? Mas a gente não tem. Então, o que que acontece? O verbo terminou em M. Quando o verbo termina em M, esse os, ele vai se transformar em nos. E aí a gente tem aqui o nosso gabarito, né? Porque o verbo termina em M e o referente, que seria os, ele vai se transformar em nos. Enfrentaram selvas secas e tempestade. Enfrentou algo. Esse lhes seria um complemento indireto. Sendo indireto, a gente teria aqui uma construção com. Na verdade, a gente teria aqui esse complemento que é um complemento direto. Então a gente não poderia ter esse lhes aqui, beleza? Porque o lhes é um complemento indireto, né? Geralmente ali com a preposição. E aqui a gente não tem a presença de preposição. Então, enfrentaram nas, porque termina em M. Conseguiu erradicar males. Conseguiu erradicar nos? Não. Vocês se lembram, né? Terminou em R, S ou Z, corta, né? Corta. E o complemento vai ficar lolas, los e las. Males, plural, masculino. Então, a gente teria erradicar-los. E a gente teria o quê? Um verbo oxítono, terminado em A. E a gente, ó, erradicar, acento, hífen, los. Porque termina em R, S ou Z. Nesse caso aqui, termina em R, corta, complemento lolá, los e las. A mesma coisa aqui. Evitar alguma coisa. Não tenham preposição. Vocês devem ter em mente que esse ler ele faz referência a um termo preposicionado. Beleza? Então, vocês devem interpretar esse ler como se uma preposição ali estivesse embutida. E aqui, um complemento sem preposição. Esse complemento sem preposição, fazendo papel de objeto direto, ele vai ser feito com os pronomes o, a, os e as. Aí, observou isso? É objeto direto? Já observa que já tenham em mente que complemento o, a, os e as. E aí depois vocês devem analisar a terminação do verbo. Terminou o que aqui? R, corta, evitar. E aqui, ó, a marcha rumo à barbárie. Evitar lá, porque o complemento que seria isso, né? Evitar. E esse A vai se transformar em lá, porque o verbo termina em R, S ou Z. Nesse caso, R. Considerem a tonicidade desprezando o pronome. Então, evitar. Então, aqui seria um verbo oxítono. Então, o hífen e o referente lá. Beleza? Então, a gente teria aqui nosso gabarito, letra B. Tudo bem? Ótimo. Agora a gente vai passar para as regras, né? As regras, a gente vai ter uma próclise. Próclise, vocês devem aqui ó, ter em mente do primeiro, né? Que aí vem o pronome vem primeiro, ou seja, antes do verbo. A gente vai ter a mesóclise. Vocês vão lembrar de mesóclise, vai ser o quê? Meio, certo? E a ênclise, vocês podem fazer uma referência com o end, por exemplo, em inglês. Isso aqui, a gente tem uma referência de quê? Final, beleza? A gente teria aqui uma referência de final. Tudo bem? Regras de próclise. O que atrai próclise? Ou seja, o pronome ele vem antes do verbo. Palavras com sentido negativo antes do verbo. Olha só, não, nunca. E aqui alguns exemplos de palavras negativas. Ó. Não, nunca, nada, ninguém, nem jamais, tampouco, sequer, etc. Não decepcione. Esse pronome não pode estar aqui, porque ele foi atraído para antes do verbo por conta da palavra atrativa. Nunca se esqueça de mim. Olha só, não posso escrever nunca esqueça-se de mim,
porque esse pronome não pode estar aqui, ele vai ser deslocado para antes do verbo. Tudo bem? 2. Advérbios ou palavras denotativas antes do verbo. Então você tem aqui, ó, agora, olha só, advérbio aqui, advérbio. Agora se arrepende de não me querer. Olha só, depois que o camarada que ele passa no concurso, virou polícia, vestiu a farda. Ali aquela garota que anteriormente não o queria, mudou de ideia. Agora se arrepende de não me querer. Esse agora atrai esse pronome para antes do verbo. Antes, primeiro, próclise. Então aqui é uma construção em próclise. Ontem, advérbio, né? Te viram num prostíbulo. Que isso? Quem foi? Será que tinha algum aluno nesse estabelecimento? Ontem te viram num prostíbulo. Esse pronome não pode estar ali porque o ontem atrai esse pronome para perto dele, ou seja, fator atrativo de próclise. E aqui alguns exemplos de advérbios. Tudo bem? Conjunções e locuções subordinativas antes do verbo. Olha só, as conjunções subordinativas, por isso a questão lá do filo porque quilo. Soube que, soube isso, conjunção aqui integrante, né? Soube que me amava. E aí você tem aqui, ó. Esse pronome ele deve vir para antes do verbo. Embora se sentisse melhor, saiu. Eu tenho aqui, ó. Embora é uma conjunção subordinativa que traz aqui a ideia de concessão. Embora se sentisse melhor, saiu. Não posso escrever embora sentisse-se melhor, saiu. Né? Então esse pronome deve estar aqui, ó, perto da nossa conjunção, porque houve ali uma atração. Condições de locuções subordinativas. Exemplos aí, que, se, como, quando, assim. Assim que, né? Para que, à medida que, entre outras. Quarta regra de fator atrativo de próclise. Pronome relativo antes do verbo. As pessoas que, as pessoas às quais. Então vocês notem que esse que, mesmo sendo conjunção subordinativa, né? Mesmo sendo pronome relativo, ele vai sempre atrair esse pronome para antes do verbo. Esse verbo não poderia estar aqui, ele deve, né, estar antes do verbo. Fator atrativo de próclise. Olha só outro pronome relativo, as quais também atrai. Ó. Há questões nesse processo, as quais me dizem respeito. Esse pronome deve estar aqui antes, por conta desse fator aqui, ó, atrativo. Pronome relativo. Alguns exemplos de pronome relativo. E os pronomes indefinidos, né? Antes do verbo. Ó. Pouco, por exemplo, alguns. Olha só, esse pronome deve estar aqui antes. É como se esse pronome aqui, poucos, ele puxasse esse pronome aqui oblíquo, né, para antes do verbo. Alguns lhes deram maus conselhos. Também há um fator aqui atrativo. Alguns exemplos aí de pronomes indefinidos. Os interrogativos também atraem. Olha só, quem te fez a encomenda? Quando lhe deram a notícia? Alguns pronomes aqui interrogativos. Fator aqui, ó, eles são fatores de próclise. Atrai. Então, pronome aqui deve estar perto do interrogativo. Entre a preposição e o verbo no gerúndio. Isso aqui, muito interessante, ó. Em. Preposição em, ó. Aqui entre aspas, né? Aspas, mas... Entre a preposição em e o verbo no gerúndio. Olha só. Em tratando. Eu não posso dizer em tratando-se, porque existe aqui um fator atrativo. Esse pronome deve estar aqui, no meio, entre a preposição em e o verbo no gerúndio. Vocês sabem, né? Que é um verbo no gerúndio. Verbos terminados em NDO.
beleza? Em se tratando disso, ele é especialista. Em se falando sobre o assunto, darei a minha opinião. Mais uma regra de próclise: orações exclamativas ou optativas, aquelas que exprimem desejo. Quantos se ofendem por nada, rapazes? Olha só, expressão exclamativa. Deus te guarde, olha só, optativa, exprimindo aqui um desejo. Então, não vão escrever Deus guarde-te. Errado. Deus te guarde. Beleza. Com infinitivo flexionado precedido de preposição. Olha só, infinitivo flexionado aqui, tá vendo? Aqui, precedido de preposição. Olha só, preposição. Então foram ajudados por nos trazerem até aqui. Eles foram criticados por se despirem em público. E é isso. Os exemplos hoje aqui estão demais. Né? Prostíbulo é despir em público. Eles foram criticados por se despirem em público. Olha só. Preposição, infinitivo flexionado. Né? Na ordem, infinitivo flexionado, precedido de preposição. Próclise. Próclise, pronome antes do verbo. Mais uma regra com formas verbais proparoxítonas. Vocês devem se lembrar das proparoxítonas, né? Antepenúltima sílaba tônica. Olha só. Se, amos, pode, a, vamos. Essas formas verbais proparoxítonas, vocês também devem colocar esse pronome antes do verbo. Antes do verbo. Beleza. Ótimo. Então vamos lá, dando sequência. Ínclise. A ênclise, o que eu disse? Quanto a próclise é o que vem primeiro, a ênclise, vocês vão associar com o quê? Ênclise, sim. E aí você teria aqui, ó, o pronome ele vem final, depois do verbo. E aí a gente tem algumas regras. O verbo no início da oração, que a gente mais erra no dia a dia. Nessa construção estaria correto, né? Te amo, te adoro. Errado. Esse pronome ele não pode começar a frase. Pronome oblíquo, átono aqui, né? Esse verbo, nessa construção aqui com o verbo mais o pronome, a gente precisa marcar em ênclise e não em próclise. A frase eu te amo já estaria aqui bem construída, mas te amo puro é errado, gramaticalmente errado, beleza? Te adoro, te quero, errado. Esse pronome ele não pode começar aqui a frase, beleza? Então, amo-te muito. Vou-me embora daqui. Beleza, ótimo. 2. Pausa antes do verbo sem palavra atrativa. Se eu ganho na loteria, mudo-me hoje mesmo. Olha só, uma pausa antes do verbo sem palavra atrativa. O que eu quero dizer? Essa vírgula aqui marca a pausa. E aqui é como se fosse essa primeira regra. É como se eu estivesse ali iniciando. Né? Se eu estou iniciando, aqui ó, eu estou iniciando, eu não posso, né? Mesmo que seja uma vírgula ali, colocar esse pronome antes, começando, né? A oração. Se eu ganho na loteria, me mudo hoje mesmo. Não posso fazer essa construção. O correto seria mudo-me hoje mesmo. Não. Pausa. É como se a frase começasse daqui. E aí você aplica a regra anterior. Olha só. Verbo no início da oração, sem palavra atrativa. Então, esqueça-se de mim. Ok? 3. Verbo no imperativo afirmativo sem palavra atrativa. Por que sem palavra atrativa, mentor? Porque se tivesse uma palavra atrativa, esse pronome seria atraído. Ok? Então, quando eu der o sinal, silenciem-se todos. Só imperativo afirmativo.
Joguem-lhes a bola. Imperativo. Afirmativo. Ínclise. Ínclise. O verbo no gerúndio sem palavra atrativa, né? Recusou a proposta. Verbo no gerúndio, terminado em NDO. Fazendo-se de desentendido. Aqui vocês também podem interpretar como o início ali, né? Da oração. A gente sabe que o início a gente não pode. Agora aqui, ó. Vive a vida encantando-me com suas surpresas. Aqui a gente não tem uma pausa ali, a gente não tem vírgula, mas a gente tem esse verbo no gerúndio, a gente vai marcar o ênclise também. Não se usa ênclise com os verbos nos futuros e também no particípio. Isso aqui despenca em prova, certo? Até ficou incorreto aqui. Até o PowerPoint já está indicando ó, esse erro. Olha só. Falaria-me o caso completo. Errado. Se eu soubesse, tinha dado-te um presente. Errado. Por quê? Eu não posso marcar ênclise com os verbos nos futuros, certo? Futuro do presente, futuro do pretérito. Futuro do presente, né? A gente tem aqueles verbos terminados em irei, irarão e suas variações. E o futuro do pretérito, ria, né? E suas variações também. Iríamos, né? Trabalharíamos, estudaríamos, estudariam, estudaria, amaria e assim por diante. Esses futuros, eles não admitem a ênclise. Ênclise é o quê? É o verbo no final, né? Não posso. Por isso que a gente vai ter a mesóclise. Por quê? Imagine se eu estou aqui iniciando essa frase, né? Eu não posso iniciar com pronome. Não posso iniciar com pronome. E não posso também colocá-lo no final, porque o verbo está no futuro. Só sobra uma alternativa para mim, né? Então, falar-me-ia o caso completo. E aí a gente teria a mesóclise, que é o pronome no meio. Mas ainda vou explicar. Se eu soubesse, tinha dado, olha só, particípio, terminados em ado e ido. Não posso também construir ênclise aí, tudo bem? Então, quando eu tenho essa locução aí, esse pronome não pode estar aqui. Deveria estar antes. Ok. Pronto, ó. Só recapitulando, ó. Inadequado e inadequado. Né? Essa construção aqui, ela está incorreta, tanto na primeira quanto a segunda. E aí, a gente vai para a terceira, né? E última colocação, a mesóclise. Mesóclise, meso, meio. Beleza? Então o pronome ele vem no meio. Regra: os futuros. Futuro do presente do indicativo sem palavra atrativa, né? Por quê, mentor? Se tiver palavra atrativa, a gente vai precisar marcar próclise. Beleza. Realizar-se-á na próxima semana o meu casamento. Olha só. Realizar-se-á. Não existe coisa mais bonita do que uma construção em mesóclise. Falar-me-ia o caso completo. Olha só, esse exemplo é conhecido, né? Falaria-me o caso completo, inadequado, para ficar correto. Falar-me-ia o caso completo. Estou iniciando a frase. O verbo está no futuro, não posso colocar esse pronome aqui. Não posso colocar aqui, só posso colocar no meio, certo? Só posso colocar no meio. Realizar-se-á na próxima semana o meu casamento. Não posso iniciar com pronome oblíquo ato. Não posso colocar no final, porque o verbo está no futuro. Então, coloco no meio. Coloco no meio. Beleza. Mesma coisa. Lembrando, né? Ali a gente teria aqui verbo no futuro do presente do indicativo. Só que esse verbo aqui ele está já no falaria. Aqui seria, não seria o presente do indicativo, mas futuro do pretérito. Esse exemplo aqui de baixo, ok? E aqui, só repetindo novamente, né? Futuro do futuro do pretérito aqui, ó.
Tornar-me-ia um policial se eu estudasse mais. Olha que conselho maravilhoso. Se não fosse a falta de dinheiro, dar-te-ia aquele anel. Olá ele. Dar-te-ia. Não posso falar daria-te, porque o verbo no futuro do pretérito. Tornaria-me também não posso, ok? Aqui para ficar com a construção aqui, né? Fazendo referência ao futuro do presente, do indicativo. Só para ficar ok. Falar. Mas aqui também não pode nem ser, né? Falar-me-ei. Não é falar para mim, né? Mas aqui, ó. Eu colocar outra construção aqui. Esse verbo aqui é como se fosse a regra 2 lá, né? Mas vocês devem interpretar sempre nos futuros. Futuros não admitem a ínclise, beleza? E aqui, já fazendo os dois futuros, tanto do presente, esse primeiro, quanto do pretérito, beleza? Pronto, ali está o Dart ia. Eu posso escrever aqui, ó. Fica mais Dart, Dart e, Dart e, presentinho. Dar-te-ei um presente. Olha só, é como se eu tivesse aqui, ó. Darei-te. Não dá. Calma aí, gente. Darei. Darei, né? E as terminações rei, irá, irão são indicativos de futuro do presente. E aí, na casa de minha mãe aqui, aí chegou uma conhecida ali. Futuro do presente. E aí a gente teria aqui, ó, darei. Darei-te. Darei-te. Essa é uma vaca, né? Da leite. Não posso escrever isso aqui. Por isso que, se eu estou iniciando, não posso pronome antes, não posso no futuro. Do presente, pronome depois. Então, dar-te-ei. Dar-te-ei um presente. Beleza, tranquilidade. E aqui a gente vai falar os casos facultativos, né? Um sujeito explícito com núcleo pronominal, ou seja, né, pronome pessoal do caso reto, ou de tratamento. Se eu não tenho palavra atrativa, eu posso colocar tanto antes quanto depois, ok? Então, ele se retirou, ele retirou-se. Mesma coisa, eu te. Pronto, eu te considerarei. Posso colocar antes ou depois, né? Ótimo. Só que eu posso colocar isso aqui, eu considerarei te? Não, porque as terminações rei, irá, arão são indicativos de futuro, futuro do presente. Então, eu posso colocar antes, só que se eu for colocar depois, aí a mesóclise se torna obrigatória, porque o verbo está no futuro, nesse caso do presente. Então, eu considerar-te-ei. Construção maravilhosa. Infinitivo não flexionado precedido de palavras atrativas. Muita gente erra isso aqui. Por quê, Mento? Olha só. Meu desejo era nunca o incomodar. Na regra geral, a gente teria, né? Esse nunca, né? Essa palavra negativa aí, atraindo esse pronome para antes do verbo. Só que se esse verbo ele se encontra no infinitivo, vocês se lembram o infinitivo, né? AR, ER, IR, eventualmente, né? OR. Infinitivo. Mesmo com palavra atrativa, a gente vai poder colocar tanto em próclise quanto em ínclise. Beleza? Olha só, meu desejo era nunca incomodá-lo. E aqui a gente já pode revisar o início da aula, porque os verbos terminados em R, S ou Z, a gente vai cortar para fins de colocar o pronome e o complemento que seria o, a, os e as, ele vai se transformar em lo, lá, los e las. Então, meu desejo era nunca o incomodar. Meu desejo era nunca
Incomodá-lo. A gente vai interpretar sempre, cuidado com a regra de acentuação gráfica. A gente tem aqui um verbo, né? Oxítono, terminado em A. E aí, a gente deve colocar esse acento. Para fins de acentuação gráfica, é como se vocês desprezassem o pronome, correto? Incomodar. E aí a gente teria, dentro das regras de acentuação gráfica, cuidado, não é incomoda aqui, né? Estou falando incomodá-lo. Para a regra de acentuação gráfica, a gente despreza o pronome e observa a tonicidade. Incomodar-lo. A gente vai interpretar esse som do lo, né? Mas a gente não vai usar esse lo para colocar oxítono, paroxítono, proparoxítono, beleza? É como se esse lo aqui, ó, ele não contabilizasse para fins de tonicidade. Então, pelo amor de Deus, não interpretem isso aí como paroxítono, né? Não seria ali uma paroxítono, seria um verbo oxítono. E aí, por esse motivo, a gente precisa, quando a gente corta o Z, a gente vai colocar esse acento. Calei-me para não contrariá-lo. Olha só, a gente tem aqui, ó, esse verbo vem depois, pode vir tanto depois, seria aqui, ó, contrariar, contrariar. A gente tem o verbo no infinitivo, e aí a gente pode, mesmo com essa palavra atrativa aqui, ó, a gente pode ter o pronome lá no final. Calei-me para não o contrariar, né? E aqui a gente teria como se fosse aqui a atração. E esse verbo aqui ele está no infinitivo. Então, com infinitivo, mesmo com a palavra atrativa, posso antes, posso depois também. Ok? Aqui a gente vai ver agora a colocação pronominal nas locuções verbais. É meio que uma... A gente vai levar a lógica das regras anteriores. Ok? Olha só. Quando o verbo principal da locução verbal estiver no particípio, olha só isso aqui, particípio. Eu já sei que esse particípio eu não posso ter ínclise, né? Regra proibitiva de ínclise. A gente até vai voltar aqui, ó. Pronto, ó. Não se usa ínclise com os verbos nos futuros e também no particípio. Particípio ado e ido, né? Terminações. Aí, na locução verbal, eu devo levar essa regra também. Se o verbo principal, olha só, o verbo principal é esse, né? Havia chamado, é a locução, o auxiliar está aqui, né? E o principal estaria aqui. Mesma coisa aqui, ó. Auxiliar, ou principal e auxiliar. Quando o verbo principal da locução estiver no particípio, o pronome obliquado só poderá ser colocado junto ao verbo auxiliar, nunca após o verbo principal, porque eu teria uma construção em ínclise com o verbo no particípio. Eu não posso. Chamado-me, não posso. Esforçado-se, também não posso. Então, eu devo colocar esse pronome antes. Antes. Haviam-me chamado, né? Eles têm se esforçado. É só antes. Antes e perto do auxiliar. Antes do principal que está no particípio. Terminado aqui em ado e ido. Nesse caso aqui, ado. E aqui a gente tem dois tipos de locução, né? Com os principais no infinitivo ou no gerúndio. Mesma coisa. A gente viu lá que quando os verbos estiverem no gerúndio, a gente vai usar ínclise, né? A gente pode usar a ínclise. No infinitivo, a gente sabe que pode vir tanto antes quanto depois. Com a palavra atrativa, por exemplo. E aí a gente tem aqui, ó, três construções possíveis. Quando o principal ele se apresentar no infinitivo ou no gerúndio. Então, devo-lhe esclarecer. Olha só, devo esclarecer seria a locução. Esse é o principal e o devo auxiliar. Esclarecer principal. Esclarecer é o principal e devo auxiliar. Esclarecer principal. Então a gente tem essas três construções possíveis. A gente tem aqui o oblíquo vem depois do verbo
auxiliar com hífen, antes do principal sem hífen ou depois do principal com hífen. Beleza? Então, devo lhe esclarecer ou devo esclarecer-lhe. E assim sucessivamente com o gerúndio também. Gerúndio, NDO. Beleza? Mesma coisa aqui. Beleza, próximo bloco, resolução de questões.